Boa noite, amados, paz seja convosco, amém? Amados, quero convidar você a pegar a tua Bíblia e abra ela no livro de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 1. Hoje, amados, nós vamos dar mais um passo nesse tema aqui. Renove sua mente, amém? E amados, eu tenho certeza que o que Deus quer falar com você hoje, talvez vai mexer um pouco com você. Mas eu tenho certeza que vai trazer entendimento e discernimento, para que você possa entender realmente o que Deus espera de mim e de você. Deus não quer apenas que nós estejamos fazendo parte de uma igreja. Deus não quer que nós apenas estejamos congregando em um lugar. O que Deus quer vai muito além disso, amém? E nós precisamos entender o que é isso. E a nossa mente, amados, é o primeiro passo para mudar, para que a gente comece a viver aquilo que Deus quer, amém? Mateus capítulo 23, versículo 1, amém? Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam dos primeiros lugares dos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo, e quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Fecha os seus olhos por enquanto. Abra tua boca, amados, em oração, e peça neste momento, para que o Espírito Santo realmente ele toque na tua mente. Peça para que o Espírito Santo realmente ele abra o teu entendimento. Abra o teu entendimento para algo que Deus quer falar ao teu coração. Pai, nós estamos na tua casa. Nós estamos, Senhor, diante da tua presença. E nós queremos realmente te ouvir. Nós queremos, Pai, ouvir a tua palavra. Nós queremos realmente ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E nós queremos, Pai, te pedir nessa noite, que o teu Espírito Santo toque em cada mente, toque em cada coração, toque, meu Deus, em cada vida, e transforme. Porque se nós não formos tocados pelo Senhor, se nós não formos transformados pelo Senhor, se realmente, Senhor, nós não chegarmos ao nível de intimidade com o Senhor, talvez nós possamos passar uma vida toda sem realmente te conhecer. Mas nós queremos, Pai, que o Senhor nos toque nessa noite. Tira, Pai, a dúvida, a distração, a seta, tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo, o Senhor possa usar, Senhor, para querer distorcer aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. E vem ministrar a cada coração, porque não queremos, Pai, sermos os mesmos, mas nós queremos ver e viver conforme a tua palavra nos diz. Verdadeiramente, nós queremos ser filhos teus. Por isso, fala com a tua igreja, ministra sobre cada coração. E a igreja que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Quantos de nós nascemos em um sistema religioso que nunca fez a diferença em nossa vida? Muitas vezes vivemos parte da nossa vida em um lugar
aonde deveria ser um lugar de buscar a Deus. Deveria ser um lugar de se encontrar com Deus. Mas muitas vezes vivemos um tempo, ou vivemos parte da nossa vida ali, e nunca vivemos nada. Muitas vezes não nos ajudou em nada. Não esteve presente quando nós passamos pelos piores momentos. Não trouxe mudança na nossa vida. E ainda por pior, nunca nos aproximou de Deus. O que eu quero falar, amados, com você nessa noite, é algo que Deus inquietou o meu coração durante essa semana. Sobre nós não cairmos num sistema religioso. E nós entendermos, amados, que o que Deus tem para a nossa vida vai muito mais além do que um sistema pode oferecer. E amados, se a nossa relação com Jesus Cristo é baseada num sistema, então nós já estamos perdidos. Nós já estamos apenas cumprindo um ritual. Apenas estamos cumprindo uma tabela. E não estamos vivendo aquilo que realmente Deus tem para a nossa vida. O que eu quero que você entenda, amados, nessa noite, é que se realmente nós entregamos a nossa vida para Jesus, se nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, o que Ele quer de mim e de você, amados, é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. O que Ele quer de mim e de você é que nós nos achegamos verdadeiramente a Ele. E amados, a igreja apenas, ela foi criada pelo próprio Cristo, para que isso nos unisse, nos fortalecesse e principalmente nos aproximasse de Cristo, amém? Então a ideia é essa, a igreja é o corpo de Cristo, mas o corpo tem que estar ligado ao cabeça, amém? Então não adianta eu estar em um sistema onde o cabeça não faz parte. Não adianta eu pertencer a um lugar onde Cristo não faz parte. Eu posso viver a minha vida toda num lugar, mas não estar em Deus. Eu posso viver uma vida toda sendo um religioso e nunca ter um encontro verdadeiro com o Senhor. O que eu quero que você, amados, entenda, que quando nós nos achegamos a Cristo, fui criado numa igreja, mas depois eu saí, eu fui para uma outra igreja, e eu encontrei a Cristo. O que eu quero que você entenda, amados, não é trocar um sistema religioso por outro. Não é trocar a placa da igreja. Ah, antes eu era isso, agora eu sou isso. O que eu quero que você entenda, amados, que Jesus Cristo vai muito mais além daquilo que o homem tentou reduzir. Muitas vezes querendo transformar a Cristo em um sistema religioso. E muitas vezes enchendo esse sistema religioso de regras, de costumes, disso e daquilo. E muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que a palavra está nos ensinando. Muitas vezes as pessoas estão cumprindo tantas regras, tantas coisas, e nunca conseguem se aproximar de Jesus. Muitas vezes estão tão preocupadas, tão focadas em cumprir regras, em cumprir, não, tem que ser assim, tem que ser assado, mas nunca se preocupam de abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. O que eu quero falar, amados, com você nessa noite, talvez possa te chocar um pouco. Talvez possa fazer você olhar para mim e ficar até um pouco indignado. Mas o que eu quero que você entenda, amados, que o que Jesus Cristo fez naquela cruz não é para que morra num sistema, não é para que se enquadre num sistema onde homens determinam o que pode e o que não pode, e deixam muitas vezes Jesus Cristo de fora. Se verdadeiramente, amados, a nossa vida está nas mãos de Deus, então nós já temos um padrão na nossa vida. Nós já temos alguém que morreu por nós. E se nós não começarmos a viver por isso, talvez, amados, nós possamos olhar para aquilo que a palavra nos mostra quando Jesus esteve na terra. E talvez nós podemos ser aquelas pessoas que talvez naquela época foram as pessoas com quem mais Jesus Cristo teve problema. Com os religiosos. As pessoas, amados, que mais
perturbaram Jesus na época não eram aqueles descrentes, mas eram os que se intitulavam os religiosos da época. As pessoas que perseguiram Jesus, as pessoas que queriam matar Jesus, as pessoas que pegaram Jesus, que prenderam Jesus, que crucificaram Jesus, não foram as pessoas do mundo, foram os religiosos. Por quê? Porque Jesus Cristo não se encaixava no padrão religioso das pessoas. Jesus Cristo pregava que as pessoas tinham que amar. Jesus Cristo pregava que as pessoas tinham que perdoar. Jesus Cristo curava, e isso muitas vezes criava briga entre as pessoas, porque Jesus Cristo fazia o que as pessoas não queriam que Ele fizesse. O que eu quero que você entenda, amados, que quando nós olhamos para os fariseus, para os escribas, para os saduceus, para os herodianos, nós vamos ver, amados, um bando de religioso que falava em Deus, mas não conhecia Deus. Falava em Deus, mas não se aproximava do Filho de Deus. Falava em Deus, mas queria matar o Filho de Deus. E hoje, amados, se nós não pararmos e olharmos a forma como nós estamos buscando a Deus, nós podemos cair num risco, num perigo, de talvez sermos religiosos dessa mesma forma. E podemos correr o risco de viver dentro de uma igreja e nunca realmente ouvir a Deus, de nunca sentir realmente Jesus Cristo tocar na nossa vida, de nunca experimentar o verdadeiro amor de Deus. O que eu quero que você entenda, amados, que nós precisamos entender algumas coisas básicas. Amados, nós podemos aceitar Jesus Cristo como Senhor Salvador, nós podemos descer as águas do batismo, nós podemos tomar a Santa Ceia, nós podemos participar dos ministérios da igreja, nós podemos trabalhar, fazer várias coisas na igreja, mas o que eu quero que você entenda, amados, que nada disso garante a tua salvação. É isso mesmo que você está escutando. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que eu aceitei Jesus, mas isso não garante a minha salvação? Se você não permanecer em Jesus, não garante. Nós temos que entender, amados, que não adianta chegar um dia na igreja, entregar a vida para Jesus Cristo e depois não ter mais contato com Ele. Não adianta nada, amados, nós chegarmos e dizer assim, não, o culto de Santa Ceia eu não posso falhar porque eu tenho um compromisso, eu preciso participar da Santa Ceia. Mas no restante do mês viver como se Cristo não fizesse importância. O que eu quero que você entenda, amados, que vai muito mais além de nós cumprirmos um ritual, de sair da nossa casa e vir a este lugar. O que eu quero que você entenda, amados, que quando você vem aqui, você não vem aqui por causa de pastor, você não vem aqui por causa de irmão, você não vem aqui por causa disso, ou você não vem aqui por causa daquilo. Você tem que estar aqui por causa de Jesus. E se Ele não for o centro daquilo que te conduz para cá, então nós temos que acender um sinal e parar para pensar, por que eu estou aqui? Por que eu estou buscando a Deus? Por que eu estou frequentando uma igreja? É para agradar pessoas? É para tentar me agradar? É para tentar me colocar bem diante da sociedade? Para que ninguém comente nada a meu respeito? Saiba que isso vai apenas se tornar um ritual. Amados, quando nós participamos da Santa Ceia, o que a Bíblia diz que nós estamos fazendo? Hein? O que nós estamos fazendo? Participando do corpo? Nós não estamos apenas cumprindo um ritual uma vez por mês, mas nós estamos participando do corpo e do sangue do Senhor, que se entregou por mim e por você, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo falhos. Mas Ele disse assim, eu vou morrer por eles, porque eles merecem. E se não for através de mim, eles não têm salvação. Agora, amados, se nós chegamos na igreja e nós apenas pegamos o pedacinho de pão e comemos, apenas pegamos o cálice e tomamos, deu, já cumpri a minha obrigação do mês. Isso significa que nós apenas estamos sendo religiosos. E nós não fomos chamados para ser religioso. Diga, religioso não. Filho de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. O que eu quero que você entenda, amados, nessa noite é isso.
Nós não fomos chamados para fazer parte de um sistema religioso. Nós fomos chamados para viver nessa terra como filho de Deus. Não interessa o meu dom, não interessa o que eu faço, não interessa o meu cargo. Isso não vale nada se você não viver como filho de Deus. Você pode ter o maior dom, você pode ter o maior talento, você pode ser um exímio músico, você pode ser um exímio pregador, você pode ser o que for. Não adianta eu estar aqui como pastor da igreja, se primeiramente eu não for filho de Deus. Se eu não viver como filho de Deus, eu apenas estou trabalhando para Deus, mas longe dele. O que nós temos que entender, amados, que parece que hoje se tornou febre ser crente. E a gente esquece, amados, que crente até o diabo é. Porque crente é aquele que crê em alguma coisa. Nós não fomos chamados para ser crente. Nós fomos chamados para ser filhos de Deus. Amém? Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. E nós temos que aprender a valorizar isso. Não estar dentro da igreja por causa de pessoas. Não estar dentro da igreja... Não. É estar aqui, amados, para compartilhar de uma fé. É estar aqui, amados, para buscar um relacionamento. É estar aqui para buscar uma intimidade. Não com pessoas, mas com o Senhor. É buscar algo, amados, que só Cristo pode dar. É buscar algo, amados, que não está em pessoas. É buscar algo, amados, que não está em um sistema religioso. Mas é buscar algo íntimo que Jesus Cristo fez por mim e por você. E que ainda está fazendo. É quando nós olhamos, amados, em um determinado momento da nossa vida e nós olhamos, se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus, onde eu estaria hoje? Amados, hoje se eu parasse para pensar, aonde eu estaria se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus? Eu nem sei se eu estaria aqui. E hoje quando eu olho, amados, para a minha vida, se não fosse a misericórdia de Deus, eu também não estaria aqui. Então hoje eu olho e eu percebo que sem Cristo, eu não sou nada. Sem Cristo, amados, eu não alcanço nada. Sem Cristo, nós não conseguimos nada. E a pergunta que nós temos que nos fazer é o quanto nós amamos aquele que se entregou por nós. A pergunta que nós temos que nos fazer é: nós estamos nos reunindo apenas como religiosos dentro de um lugar, ou nós estamos aqui para viver um relacionamento como filhos de Deus? O que realmente, amados, nós estamos buscando para a nossa vida? O que realmente nós queremos? Nós queremos a Cristo. Nós queremos Ele na nossa vida. Nós queremos Ele na nossa casa. Nós queremos Ele cuidando de nós, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, nos ensinando, nos corrigindo. Ou apenas nós queremos um sistema que se enquadre naquilo que eu me encaixo? Não, isso aqui para mim não serve. Não, se for desse jeito eu troco de igreja. Porque está muito fácil hoje. Tem igreja para tudo quanto é gosto. Não gosto do pastor porque grita. Aí eu vou para uma igreja que o pastor fala bem baixinho. Só para não me assustar. Amados, às vezes nós precisamos ser despertados, que seja no grito. Mas é melhor eu ser despertado no grito do que parar no inferno. É melhor, amados, muitas vezes eu ser corrigido pela palavra. É melhor muitas vezes eu ser afrontado pela palavra do que ver a minha casa sendo destruída por Satanás. Só que há uma escolha que nós temos que fazer. Que tipo de relacionamento você está vivendo com Jesus? Que tipo de intimidade você está tendo com Jesus? Uma intimidade que gera vida? Ou uma intimidade que apenas gera prazer pessoal? Que tipo de relacionamento você está tendo? Que tipo de vida você está vivendo? É aquilo que Jesus tem para a tua vida? Ou é aquilo que o mundo está te condicionando a viver? O que eu quero que você, amados, entenda nessa noite: o Senhor, Ele quer muito mais. Mas nós precisamos abrir a nossa mente. A palavra, amados, ela vai nos falar nesse texto algo que nos chama a atenção, porque Jesus estava já se encaminhando para o finalmente da sua passagem aqui. E ele chega, amados, nesse texto,
A palavra vai começar a dizer que ele fala às multidões e aos discípulos. Presta atenção, amados, ele não apenas se dirige a um grupo, mas nesse momento o que ele está falando para que todo mundo saiba, mas ele também está falando para os seus discípulos, aqueles que dariam continuidade ao que ele iria fazer. Olha o que ele diz, amados, versículo 2: na cadeira de Moisés se sentarão os escribas e os fariseus. Porque os escribas e os fariseus, amados, eles eram peritos em cumprir a lei. O problema é que eles estavam longe de Deus. Eles pegaram aquilo que era para ser a palavra de Deus, que aproximasse de Deus, que ensinasse um relacionamento com Deus, e eles transformaram apenas num sistema religioso, que de Deus não tinha nada. Eles preferiam ver uma pessoa morrer, mas não quebrar o sistema religioso. Eles preferiam deixar uma pessoa passar necessidade do que fazer algo que ferisse o sistema religioso. E a pergunta, foi isso que Deus ensinou no Antigo Testamento? Não. Mas as pessoas, elas conseguiram, amados, pegar o que Deus deu, a lei, e transformar em algo que não era de Deus. Mas elas usavam aquilo ali em nome de Deus, mas de Deus não tinha nada. Não parece que hoje às vezes nós vivemos a mesma coisa em alguns lugares? Não parece hoje muitas vezes, amados, que a igreja ela acaba se adaptando àquilo que agrada as pessoas, que agrada o mundo, que faz com que as pessoas estejam de qualquer jeito na presença de Deus? Se for desse jeito, se for desse sistema, e muitas vezes, amados, as pessoas não estão preocupadas em como eu estou me relacionando com Deus. Aí muitas vezes tu pergunta para a pessoa, já é batizada no Espírito Santo? E as pessoas dizem assim, hã? Que Espírito Santo é esse? Já ouviu Deus falar contigo? Não, é só o pastor que fala. Muitas vezes, amadas, as pessoas estão tão focadas em um sistema que elas parecem que não existe Bíblia para a vida delas. O que eu quero, amados, é que você pense o que Jesus estava dizendo. Coloca o versículo 3. Todas as coisas, pois que vos disserem, observem. Olha o que ele está dizendo agora. Tudo o que eles falarem, observem. Observai-os e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não. Sabe como é que é um religioso? É aquele que prega um monte de regra, mas não vive o que prega. Fala um monte de coisinha, fala um monte de detalhezinho, mas na hora de viver, na hora de colocar em prática na sua vida, não, é na vida dos outros. Amados, nós temos que entender que Jesus Cristo estava dizendo para eles, olhem para os religiosos, escutem os religiosos, aprendam com o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Aí muitas vezes, amados, a gente escuta dizer assim, faça o que ele diz, mas não faça o que ele faça, e a gente acha que isso é um ditado popular. Isso não é um ditado popular, não. Isso é uma palavra de correção de Jesus Cristo. Porque falar uma coisa e viver outra, isso não agrada nem um pouquinho a Deus. E não foi para isso que Jesus Cristo morreu. O que nós temos que entender, amados, Jesus Cristo estava olhando para aquele povo e estava dizendo assim, ó, vocês estão observando esse sistema? Observem eles, ouçam eles, só não façam o que eles fazem. Sabe o que nos diz em Tiago capítulo 1, versículo 22? Olha o que Tiago diz. Sede cumpridores da palavra e não somente. Seja o que da palavra? Diga, cumpridor. O que é ser cumpridor da palavra? É aquele que pega a palavra e coloca em prática. É aquele que vive o que está na palavra. E aí a palavra está dizendo assim, ó,
mas não somente ouvinte. O que é ouvinte? É aquele que apenas só escuta. Escuta tudo, mas não faz nada. Exatamente. Eu venho na igreja, eu escuto a palavra, eu escuto o que é dito, todos os cultos, todos os anos, e o que tu pratica? Nada. Uma vez, amados, uma pessoa chegou e me disse assim, quando eu disse, amados, vamos ler tal texto, e a pessoa me disse assim, pastor, esse texto aí eu já ouvi umas 500 vezes, e eu disse assim, por que tu não te converteu ainda? Se já ouviu 500 vezes, por que tu ainda vive do jeito que tu vive? Por que ainda não desceu as águas do batismo? Por que ainda tu vai contra o que a palavra diz? Ai, pastor, aí ficou ruim. Às vezes, amados, as pessoas sabem o que fazer, elas só não querem fazer. É a mesma coisa, amados, eu não sei se você já passou por alguma situação de você chegar e dar um aconselhamento para alguém, ou você dá um conselho para alguém, você vai lá e fala para a pessoa, faça isso que vai ser o melhor. A pessoa vai lá e faz totalmente e por que vem te pedir conselho? Se é para fazer o contrário, já faz o que está na cabeça. Só fica matando tempo, só fica gastando tempo. Nós temos que entender, amados, ou eu cumpro, ou não tem porquê eu dizer que eu conheço. Tiago disse, seja cumpridores da palavra e não somente ouvinte. Mas olha o interessante, quem é que é o enganado da história? A própria pessoa, enganando-vos a vós. Porque, amados, quando eu ouço, mas eu não pratico, não é o outro que eu estou enganando, é a mim mesmo. Quando eu escuto um conselho e eu não pratico, não é o outro que eu estou enganando, é a mim mesmo. Quando eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, não é o outro que eu estou enganando, é a mim mesmo. Quando eu sei que eu tenho que mudar, mas eu não mudo, não é o outro que eu estou enganando, é a mim. Você está entendendo? Amados, a palavra de Deus, quando nós olhamos para ela, ela tem o poder de transformar a nossa vida, amém? Ela tem o poder de nos restaurar, ela tem o poder de nos levantar do fundo do poço, amém? Tem ou não tem? Pois é. E por que tem pessoas que continuam no fundo do poço? Por que tem pessoas que continuam vivendo um sistema religioso? O dia que morrer vai ter que ter 2 caixão, um para o corpo, um para a língua. Se preocupa mais com a vida dos outros do que com a sua. E aí a palavra, ela nos diz que é para assim, que é para nós viver? Não, né? É aquela velha história, amados, a pessoa está cuidando dos outros, mas não cuida dos seus. É tão fácil olhar para a vida dos outros, é tão fácil cuidar da vida dos outros, mas é tão difícil botar em ordem a sua casa. Muitas vezes é tão difícil botar em ordem a sua família. É tão fácil apontar o dedo e acusar alguém, mas é tão difícil reconhecer os seus próprios erros. E nós temos que entender, amados, que nós fomos chamados para viver aquilo que o Senhor nos ensinou. Amém? Mas se nós cairmos apenas num sistema, nós vamos fazer aquilo que nós achamos que é o certo, e não aquilo que nós deveríamos fazer. Nós temos que entender, amados, que se nós não começarmos a mudar talvez algumas coisas na nossa vida, nós podemos viver uma vida toda, amados, e nunca realmente nos encontrar com Jesus. Agora a pergunta que eu faço para você é, se nós vivermos uma vida toda aqui na terra e não nos encontrarmos com Jesus, será que depois nós vamos conseguir nos encontrar com Ele? Ah, pastor, mas eu vivia a vida toda dentro da igreja. Adiantou do quê? Nós temos, amados, que olhar muitas vezes para nós e entender que nós não temos que viver de aparência. Nós temos que começar a viver, amados, como filho. Não é eu falar que eu sou cristão, é eu viver como cristão. O que eu quero que você entenda, amados, nós temos que ter uma mente mudada, amém? O nosso coração precisa ser limpo.
Sabe, amados, às vezes a gente vê tanta gente carregando tanta coisa, tanta tristeza, tanta dor, tanta coisa do passado no seu coração, e parece que não quer libertar. Parece que quer se agarrar à dor, parece que quer se agarrar ao problema. Amados, tem coisa do nosso passado que passou, foi. Não tem como mudar, não tem como voltar atrás, não tem como refazer. É aprender e seguir em frente. Ah, mas eu fui traído. Ah, mas eu sofri aqui. Ah, mas eu sofri lá. Segue em frente, vira a página. Já não diz o ditado que quem vive de passado é museu? É ou não é? Ah, mas é que é a minha dor. É o meu problema. Deixa Jesus entrar no teu coração. Abra o teu coração para que Ele entre. Deixa Ele curar as tuas feridas. Deixa Ele libertar o passado. Deixa Ele libertar das tristezas, das angústias, das dores. Deixa Ele entrar e curar. Ah, mas eu fui ferido numa igreja. Eu fui ferido por um pastor. Eu fui ferido por um irmão. Libera perdão e segue em frente. Amém, igreja? Nós temos que entender, amados, que quando nós paramos de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós nunca vamos alcançar o que Ele realmente tem. Por quê? Porque nós vamos estar focados em algo que já aconteceu, em algo que está lá no passado. E esquecemos que existe todo um futuro na nossa frente. Nós vamos, amados, entender que se anda para onde mesmo? Para frente. É deixar, amados, Jesus nos conduzir a cada dia, a cada momento, a cada passo, para as promessas de Deus. E entender, amados, que Ele é que tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. E entender, amados, e algo que parece que é tão difícil, entender que nós precisamos dEle. Não é Jesus que precisa de nós, mas é nós que precisamos dEle na nossa vida. É nós que precisamos que Ele esteja no centro e no controle da nossa vida. Amém? Olha o que a palavra ela vai seguir dizendo. Olha, o versículo 4, coloca lá para nós. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmo nem com o dedo querem mover. É colocar a dificuldade na vida do outro, sendo que eu não pratico. Amados, nós temos que entender, amados, que muitas vezes a religião ou um sistema religioso tem tornado a vida das pessoas difícil. Tem tornado muitas vezes a vida das pessoas um sacrifício. E nós esquecemos, amados, que nós somos chamados por Jesus Cristo para ter vida. Ele morreu para que nós tivéssemos. Quando a religião está nos matando, amados, então nós temos que rever alguns conceitos. Se nós estamos realmente em Cristo, nós estamos apenas em um sistema. Nós temos que entender, amados, que o Senhor, Ele veio para mudar a nossa vida. Mas nós temos que deixar Ele mudar. Nós temos que deixar Ele fazer aquilo que só Ele pode fazer. Enquanto, amados, que nós não abrirmos o nosso coração, enquanto que nós não entendermos, amados, o preço que Jesus Cristo pagou naquela cruz. Ele pagou, amados, um preço para que eu e você vivêssemos. Amém? Sabe o que nos diz em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18? Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por defronte os vossos olhos. Olha o 19. Ensinai-os a vossos, falando delas assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te. Sabe o que Moisés estava fazendo com o povo? Em Deuteronômio, uma retrospectiva. Ele estava dizendo para o povo: vocês têm que viver. Não é vocês dizer que são filhos de Abraão, vocês têm que viver como filhos de Abraão. Não é vocês dizer que são filhos de Deus se vocês não vivem como filhos de Deus. Não é vocês dizer que amam a Deus, mas desobedecem a palavra.
Ele estava dizendo, vocês têm que praticar isso todos os dias. Deixa no 18. Ponde as palavras no coração, na alma, ata por sinal na mão, para que estejam de frente dos olhos, para que você possa ver. O que eu quero, amados, que você entenda, que Moisés estava dizendo assim, ó, você tem que praticar isso todos os dias. Você tem que viver essa palavra todos os dias em você. Só que aí quando nós olhamos para o versículo 19, coloca lá. Ele vai dizer assim, ó, e ensina a vossos. Os filhos não são os bens mais preciosos que nós temos? Pois é, amados, às vezes a gente diz assim, eu faço tudo por um filho, eu morro por um filho, eu me sacrifico por um filho, eu trabalho por um filho, mas eu não ensino a palavra para um filho. Eu me preocupo em fazer tantas coisas, mas o principal, que era ensinar a palavra de Deus, eu não faço. Aqui para frente. Nós temos que entender, amados, que hoje uma geração se perde por falta, sabe do quê? De correção. Hoje muitas vezes uma geração se perde porque os pais são frouxos. Porque quando tem que chamar atenção, não chamam. Quando tem que corrigir, não corrigem. Quando tem que ensinar, não ensinam. E aí nós vemos muitas vezes uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que nunca teve contato com Deus. Por quê? Porque os pais também não tinham contato com Deus. Porque a palavra, amado, estava nos dizendo, coloca a palavra no coração, coloca a palavra na alma, ata na tua mão para que tu veja, esteja diante de ti, que seja diante dos teus olhos. Aí você acha que Jesus estava nos chamando para ser religioso? Não. Jesus queria muito mais, amados. Jesus não quer apenas que a gente cumpra a tabela na igreja. Jesus quer que a gente seja filho. Amém, igreja? Amém. Diga, Jesus quer que eu seja filho de Deus. E o quanto nós temos buscado isso. O quanto, amados, isso tem sido a prioridade na nossa vida. O quanto, amados, nós temos que trabalhar, ou nós estamos trabalhando para viver como filhos de Deus. O quanto, amados, nós temos olhando para as coisas que estão acontecendo. E parece que às vezes a gente olha, vê que precisa mudar, mas não muda. Se nós seguirmos, amados, olhando o texto, versículo 5 vai dizer assim, ó, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas da sua capa. Sabe a orla, as franjas que Jesus Cristo tinha na sua roupa? Os religiosos também tinham. Só que havia uma diferença, amados. Os religiosos não deixavam que ninguém tocasse neles. Mas a mulher do fluxo de sangue, quando tocou na orla da veste de Jesus, foi curada. É isso que nós temos que entender. E quando ela foi tocada, amado, Jesus Cristo parou imediatamente e disse assim, quem é que me tocou? Muitos estão te tocando. Ele disse, não, alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu poder. E agora, amados, aqui está falando dos religiosos que apenas alongam as suas franjas, os seus filactérios, mas isso não serve para nada. É querer, muitas vezes, o destaque, é muitas vezes querer o cargo que está em evidência. Mas isso não aproxima em nada de Deus. É querer, amados, muitas vezes viver uma coisa, olha o que diz no versículo 6, gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, de serem chamados de mestre. Ah, mestre, amado mestre, olha como fulano é bom, nossa, como fulano é isso. Nós não somos nada sem Jesus. Ontem, amado, o grupo de louvor estava aqui ensaiando, estava aqui, tive um tempo aqui conversando com eles, e nós falando, amados, de tudo aquilo que Deus tem abençoado essa igreja. E a gente hoje, amados, a gente olha para essa igreja e a gente percebe que é Deus que está no controle. A gente percebe, amados, que essa igreja aqui não é porque o fulano é isso, porque o ciclano é aquilo. Não, é porque Jesus está nesse lugar. Porque se Jesus não estivesse nesse lugar, amados, nós não estaríamos onde a gente está. As vidas não estariam sendo transformadas como estão sendo transformadas.
Nós não veríamos um culto como semana passada, que estava 3 graus a temperatura e pessoas descendo as águas do batismo. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo está no lugar, quem faz a obra é Ele. Nós temos que entender, amados, que não interessa o cargo que você tem. Se você em algum momento qualquer um de nós se achar que o nosso cargo é alguma coisa, você já está caído. Nós temos que entender, amados, que nós não fomos chamados para trabalhar. Nós não fomos chamados para trabalhar para Deus. Nós fomos chamados para trabalhar com Deus. Porque o que nós fizemos, nós não fizemos para a nossa glória. Vocês estão vendo? Olha como eu faço direitinho. Olha como eu sou bom. Quando você pensar dessa maneira, mas você já está no chão. Há um tempo atrás, amados, nós recebemos um pastor aqui. E ele disse assim, eu quero conhecer a igreja de vocês. E quando eu e ele, nós conversávamos em particular, ele disse assim, qual o segredo? E eu disse assim, a misericórdia de Deus. Porque se não fosse Deus aqui nesse lugar, nós estava lascado. Porque nós iniciamos do zero. Agora, amados, dia 5 do mês que vem, nós vamos completar 6 anos. Quantas vidas, quantas famílias, quantas pessoas já foram curadas, libertas, restauradas e abençoadas por Deus. Sabe por quê? É porque Jesus está aqui. Quantas pessoas chegaram aqui discriminadas e hoje Deus deu uma nova vida. Quantas vidas chegaram aqui destruídas, quantos casais chegaram aqui destruídas e Deus restaurou. Sabe por quê? Porque é Ele que está cuidando. É Ele que está fazendo. Então nós temos que entender, amados, que aqui Jesus está falando, esse povo faz as coisas, trabalha, mas é para trair a glória para Ele, e não a glória pertence ao Senhor. Ai daquele, amados, que tocar na glória de Deus. Ai daquele que quiser roubar a glória de Deus. Vai pagar um preço muito alto. Olha o que ele vai seguir dizendo. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês. E todos vocês são o quê? São o quê? São o quê? Pois é, amados. Todos nós somos. Um tem uma função, outro tem outra, mas todos nós somos. E isso não faz de nenhum de nós melhor do que ninguém. Você está entendendo? Você está entendendo o que Jesus Cristo estava ensinando para os seus discípulos? É o que nós temos que praticar hoje na nossa vida. Olha o que ele vai dizer no próximo versículo. A ninguém da terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, a qual está nos, e que nos fez a sua imagem e que enviou o seu Filho para que morresse em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Esse é nosso Pai. Pessoas podem nos abandonar, pessoas podem nos virar as costas, mas o nosso Pai Celestial, esse nunca nos abandona. Esse nos ama ao ponto de entregar o Filho dele para que morresse por nós. Esse nos ama, amados, mesmo nós sendo falhos e pecadores. Em nenhum momento ele ama o nosso pecado. Amém? Não vai achar que porque Deus te ama você pode pecar à vontade. Não pode não. É por nós sabermos, amados, que Deus nos ama, que nós temos que respeitar quem Deus é. Reconhecer realmente quem Deus é. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. Nem vos chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Versículo 11. O maior dentre vós será o vosso. Aquele que se acha, se coloque como servo. Aquele que se diz que é bom, se coloque para servir os outros. Era isso que Jesus estava nos ensinando. É isso que nós temos que fazer hoje. Mas o fulano está errando aqui, o fulano está errando ali. E se você é bom para ensinar, então vai lá e ensina. Se você sabe o que tem que ser feito, então vai lá e faz. Porque muitas vezes é bom julgar os outros e condenar os outros pelo erro dos outros. Difícil é chegar e dizer assim, cara, deixa eu andar contigo. Eu quero te ajudar, quero te levantar. Eu quero te estender a mão. Eu quero estar do teu lado. Porque Jesus Cristo disse, se alguém te convidar para andar 1 milha, vai 2 com ele. Quantas pessoas realmente nós podemos contar quando nós estamos no pior momento da nossa vida?
Quando você está no fundo do poço, quando muitas vezes a maioria das pessoas já viraram as costas, quantas pessoas aparecem para te estender a mão? Quantas pessoas estão lá para te dar tapinha nas costas e dizer assim, conta comigo? Aí nessa hora some os amigos, aí nessa hora some os parça, os parceiros de churrasco, os parceiros de festa. E aí muitas vezes as pessoas dizem assim, não, tem que sair, tem que curtir a vida, tem que aproveitar, tem que desfrutar o que o mundão oferece. O que o mundão oferece de bom? Nada. Só destruição, tristeza e dor. E eu volto a dizer, e Cristo veio para nos dar vida. Olha o que ele vai dizer, amados, versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar, será, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O problema, amados, é que às vezes as pessoas estão querendo ser exaltadas por pessoas. E amados, enquanto que nós estamos esperando a recompensa, o reconhecimento das pessoas aqui na terra, é só o que você vai ter. Agora, quando você faz alguma coisa aqui na terra, mas espera a recompensa de Deus, a tua recompensa vem de lá. É Deus que vai te abençoar. A Bíblia, amados, ela vai nos dizer que tudo que nós fizermos, que façamos como para o próprio Deus. E aí nós vamos entender, amados, que a nossa recompensa é dele. É Ele que vai nos guardar, é Ele que vai nos abençoar, é Ele que vai nos cuidar. O que eu quero que você entenda, amados, que Jesus Cristo operou muitos milagres. Mas teve milagres, amados, que Jesus Cristo operou e que as pessoas não gostaram. Sabe por quê? Porque eram religiosas. A Bíblia, amados, vai contar a história de um paralítico que foi trazido por 4 amigos, que foi colocado por um telhado e que foi colocado aos pés de Jesus, e Jesus disse assim, filho, os teus pecados estão... E os religiosos já caíram matando em cima de Jesus. E Jesus disse assim, o que é mais fácil dizer? Seja curado ou perdoados estão os teus pecados? E o povo já saiu dali, já maquinando algum jeito de acabar com Jesus. Mas o paralítico, a Bíblia diz que se levantou, pegou a sua cama e foi caminhando para casa. Aquele que viveu uma vida toda paralisado, foi liberto por Jesus. É isso, amados, que Jesus Cristo veio fazer na minha vida e na tua vida. Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos curar, Ele veio para nos transformar. A Bíblia também, amados, vai nos contar a história de um outro paralítico, que era paralítico há 38 anos, estava no tanque de Betesda esperando o mover das águas. E quando Jesus Cristo chegou para ele, disse assim, e aí, o que está fazendo aí? Estou aqui há 38 anos, não tem ninguém para me ajudar. É nessas horas que tu descobre os teus amigos. Não tem ninguém para me ajudar, e aí as águas se movem, mas eu sempre sou atrasado. Jesus disse assim, então levanta e anda. Mas sabe qual foi o problema? Que aquele era um dia de sábado. Aí quando ele pegou a cama dele, porque ele foi curado, amém? Quando ele pegou a cama dele e ele saiu caminhando, sabe quem é que ele encontrou no meio do caminho? Adivinha? Os religiosos. Os religiosos olharam para ele e disseram assim, como é que tu está caminhando, carregando a tua cama? Tu não podia estar carregando a tua cama, tu tinha que estar paralítico em cima dela. Tu tinha que ter continuado paralítico, porque hoje tu não podia ter sido curado. Outro dia tu podia ter sido curado, mas não hoje, porque hoje é, e no sábado tu não pode ser abençoado. Tem que entrar agora na espera, na lista de espera, no dia certo, na hora certa, para Deus poder te abençoar. Deus quer te abençoar hoje, agora, amanhã, a hora que Ele quiser, Ele pode, porque é Ele que faz. Agora, quando a pessoa começa a ditar regra, quando a pessoa começa tem que ser assim, tem que ser assado, Deus já não está no lugar. O que Deus quer fazer na tua vida, você não precisa de mais nada do que só abrir o teu coração hoje e ser abençoado hoje por Ele. Ele só precisa da tua fé, assim como essas pessoas precisaram da fé. E aí Ele vai entrar e Ele vai fazer e você vai ver o milagre acontecer. Ah, pastor, mas eu sou um pecador, então te arrepende dos teus pecados. Entrega verdadeiramente a tua vida para o Senhor, abre o teu coração, deixa Ele entrar. Não seja apenas um religioso, igreja. Nós temos que olhar, amados, para nós e viver aquilo que Deus tem. Deus nos chamou, amados, para ser filho. Deus não nos chamou para ser um religioso. A Bíblia ainda vai contar, amados, uma outra história. De um homem que tinha uma mão mirrada,
uma mão defeituosa. E Jesus entra numa sinagoga, olha para aquele homem e diz assim: estende a tua mão, e a mão, puf. E Jesus teve que sair fugido dali. Ele abençoou alguém, mas os religiosos queriam matar ele. Muitas vezes, amados, a religião mata aquilo que Jesus Cristo veio para dar vida. Muitas vezes, amados, a própria religião é o que impede de nós vivermos a vida que Jesus tem para nós. O que nos diz em João 8,32? O que diz? O que diz? Você já conheceu? Já? Já foi liberto? Então tá bom. Mas se não foi, hoje Deus pode te libertar. Ou você acha que você veio aqui por acaso? Não, você veio aqui porque Deus quer fazer algo na tua vida. Você veio aqui porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o nível de relacionamento com você. Ele quer começar a ter um nível de intimidade de pai e filho. Mas para isso você tem que ter Jesus no teu coração. Sabe o que nos diz em João 1,12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos aos que creem no seu. Mas não adianta nada eu dizer que eu creio se eu não me entrego. Eu apenas estou falando o que eu não vivo, o que eu não faço, o que eu não pratico. Nós somos chamados, amados, está aqui, ó. Você foi chamado para ser filho de Deus. Diga: eu fui chamado para ser filho de Deus. Então seja. Mude a sua mente. Abra o seu coração. E comece a viver como filho. Filho de Deus. Não baseado num sistema, mas baseado num relacionamento de intimidade com Jesus. Te coloque em pé. Fecha os teus olhos. Fala com Deus nesse momento. Talvez algo te confrontou nessa noite. Talvez algo te incomodou nessa noite. Talvez algo nessa noite, talvez até te perturbou. Ou talvez até você se ofendeu. Ah, mas eu não sou esse religioso. Que bom que você não é. Que bom que você não é. Porque Jesus Cristo não está buscando religioso nessa noite. Ele está nesse lugar buscando filhos e filhas do Senhor. Ele está nesse lugar para buscar aqueles que verdadeiramente querem morar no céu. Aqueles que querem ter uma vida transformada. Aqueles que querem ter uma vida restaurada. Aqueles que querem ver Jesus operar os sinais, os prodígios e as maravilhas. Abra a tua boca em oração e peça para Ele tocar em você. Pai, toca na tua igreja. Toca nas nossas vidas. Toca nos nossos corações. Ministra, Pai, sobre nós. Nós não queremos, Pai, apenas viver um sistema. Nós não queremos, Pai, apenas estar dentro de uma igreja. Nós queremos estar no Senhor. Nós não queremos apenas, Pai, viver uma prática. Não, nós queremos ter uma intimidade. Nós queremos ter um relacionamento. Começa a ministrar, Pai. Começa a ministrar no coração da tua igreja. Começa, meu Deus, a despertar, Senhor. Despertar, Senhor, o sentimento de filho, de filha em cada um dos teus filhos. Que haja, Pai, um desejo verdadeiro, Senhor, de haver um relacionamento contigo. Um relacionamento de intimidade. Um relacionamento de pai e filho. Por isso eu te peço, Pai, ministra agora ao coração dos teus filhos. Manifesta, meu Deus, agora a tua unção, a tua glória.
Toca na mente, toca no coração, destrava tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está incomodando, tudo aquilo que está perturbando. Tudo aquilo, meu Deus, que está impedindo os teus filhos de realmente viverem como teus filhos. Eu te peço agora, destrava em nome de Jesus. E manifesta, Pai, a tua glória sobre este lugar. E toca em cada vida, em cada coração. No nome de Jesus.